Olá, eu me chamo Janaína da Silva Cardoso e a partir de hoje eu vou compartilhar com você, como terapeuta e facilitadora de constelação familiar, alguns conteúdos sobre a visão da constelação familiar sistêmica e as doenças, e o olhar a partir disso para que possamos chegar na saúde. Eu tenho uma formação, depois da minha formação oficial de consteladora, voltada para a saúde. E além disso, eu vou compartilhar algumas percepções com você de alguns livros base que eu acesso para os meus estudos. E especialmente trazendo algumas falas hoje do Stefan Hausner, que traz um olhar sobre a abordagem da doença na visão sistêmica. E para isso, eu vou compartilhar contigo um pouco sobre uma breve introdução aos fundamentos das constelações, porque talvez você não conheça a constelação familiar, é a primeira vez que você está chegando nesse conteúdo, para você poder compreender como que a constelação vai olhar para as doenças. Cada ser humano nasce numa família, sim, e isso gera um vínculo que liga todos os membros dessa família. É como se fosse uma instância oculta, que o alemão Bert Hellinger chama de consciência familiar, que vai velando pelas condições que reinam na família enquanto compartilham de um destino comum da sua história. E a essas condições nós estamos expostos, subordinados, independentemente da nossa vontade. Impressionantemente. Essa instância que vela pelo vínculo no sistema, pelo equilíbrio entre o dar e receber, assim como no destino e pela preservação da ordem, sim. O sistema ele sempre está preservando para que tudo esteja fluindo, e quando alguma dessas perspectivas, ordem, equilíbrio, pertencimento são violadas, alguma pessoa inconscientemente se joga para uma dor buscando restabelecer. E especialmente a ordem prescreve que todos os membros da família, inclusive os falecidos, possuem igual direito do que todos os membros da família. Igual direito de pertencer. E quando um membro da família é excluído, desprezado ou esquecido, por exemplo, como uma criança que nasceu morta, um aborto espontâneo, normalmente essa consciência coletiva faz com que um outro membro, geralmente de uma geração posterior, se identifique de forma cega com essa pessoa escolhida. É como se ela colocasse a dor dessa pessoa dentro dela, reproduzisse sem nunca ter conhecido, porque a alma do sistema familiar precisa dessa reparação e ela diz sim, eu vou lá e vou me jogar nessa dor. E o Hausner traz pra gente, né, nesse enredamento, o segundo torna-se semelhante ao primeiro e reproduz aspectos do destino dele sem que saiba por quê e sem poder evitá-lo. Sim, ele compra essa dor e leva para a vida dele, normalmente uma dor muito pesada. Uma segunda ordem que vela a consciência coletiva é a hierarquia pelo tempo, ou seja, presta atenção, entende o que é hierarquia? Os pais vão ter sempre prioridade em relação aos filhos, o primeiro filho em relação ao segundo, e assim por diante. Entre famílias, a que foi fundada ou surgiu por último tem precedência sobre a anterior, então sempre quem vem antes tem mais força. A constelação mostra isso pra gente, a força da precedência da história da família, dos antepassados que vieram antes. Portanto, a família atual vai ter sempre precedência sobre a família de origem e a segunda família sobre a primeira, mesmo que tenha se originado por meio de um filho extraconjugal. Em oposição à consciência moral pessoal, por onde percebemos imediatamente se nosso modo de agir coloca em risco nosso pertencimento, a consciência coletiva vai atuar de modo oculto, sempre velando pela preservação e pela coesão da família. Então, queridos e queridas, queridezas que me acompanham aqui sempre, a alma dessa família, que você talvez não tenha conhecido quase nada dessa família, impera sobre você de uma forma profunda, imensa, e você não tem escolha. Teu DNA está eivado de toda essa força. E aí, com muitos exemplos que vão sendo trazidos pelas pessoas que vivem a constelação, fazem os atendimentos, e o próprio Hausner compartilha no livro dele, né, Constelações Familiares, o Caminho de Cura, apegamo-nos a muitas doenças e sintomas simplesmente pelo anseio de proximidade com nossos pais ou pela necessidade de pertencer à nossa família. Pasmem.
Muitas vezes atua aí uma necessidade inconsciente de compensação quando nos sentimos culpados ou exibimos uma pretensa reivindicação. Ou então a doença nos obriga a uma parada quando infringimos uma ordem com nossa atitude ou nosso comportamento. Sim, sim. Percebe o quanto a doença está sempre a serviço de algo? Sempre mostrando algo que realmente está em desordem e que nós não percebemos? Porém, a constelação familiar vai desvelando isso. E quando a pessoa diz um sim para a constelação, ela vai conseguir perceber onde é que está sendo violado, se é a ordem, hierarquia, pertencimento, qual é o ponto que está sendo violado e que está imputando a ela uma doença. Eu pretendo compartilhar com você daqui para frente muito mais conteúdos, trazendo essa visão da constelação sobre a saúde, as doenças, especialmente para que possamos olhar cada vez mais para a saúde, curando as nossas doenças que são simplesmente reflexos dos conflitos do nosso sistema familiar mal resolvidos e que esperam esse movimento de acolhimento e de cura. Gostou desse conteúdo? Curte, compartilha com alguém que faça sentido, faça ele seguir adiante, para que mais pessoas possam chegar até a constelação familiar. Para mim é sempre uma felicidade quando você chega até mim e pode usufruir desse conteúdo. Esse é o meu servir. Eu me sinto muito feliz que você possa estar aqui. Para mim é uma honra de receber e compartilhar contigo tudo isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.